Então, lá, turma, nossa próxima aula a gente vai ver agora um pouco sobre os aletos de alquila. Os aletos de alquila também são chamados de haloalcanos, tá? Vão ser compostos que vão ter na sua constituição um átomo de halogênio, né? Que são os elementos lá da família 17A, que é flúor, cloro, bromo, iodo, né? Então, um halogênio ligado a um carbono saturado, né? É um carbono com hibridização sp3, tá? Então, você observa aqui um aleto de alquila primário. Você tem aqui, ó, carbono ligado a halogênio, carbono primário ligado a halogênio. Aleto de alquila secundário, que é quando você tem um carbono secundário ligado a um halogênio. E aqui o aleto de alquila terciário. Aqui você tem um carbono terciário ligado a um iodo, tá? Então, esses que são os aletos de alquila. Uma particularidade desses compostos é que essa ligação CX, né, que é carbono halogênio, é uma ligação muito polarizada. Por quê? Porque o halogênio é muito eletronegativo, né? Então, como ele é eletronegativo, ele puxa a densidade eletrônica toda para ele, né? Ficando aqui com uma carguinha parcialmente negativa. Bom, como ele puxa os elétrons, a densidade eletrônica para ele, o carbono fica deficiente de elétrons. Então, ele carrega aqui uma carga de parcialmente positiva. E quando um carbono é deficiente de elétrons, a gente chama ele de carbono eletrofílico, tá? Então, para esse tipo de compostos, dos aletos de alquila, é muito importante nas sínteses orgânicas, nas reações orgânicas, porque esse carbono aqui vai funcionar como um eletrófilo, tá? Além disso, apesar de ser uma ligação bem polarizada, de ser uma ligação polar, esses compostos têm pouca solubilidade em água e em virtude do tamanho, né, do peso molecular dos halogênios, os pontos de ebulição desses compostos vão ser muito mais elevados quando a gente compara com os alcanos tendo o mesmo número de carbonos. Aqui, essa figura é para mostrar para a gente como o raio atômico dos halogênios vai aumentar à medida que o grupo decresce na tabela periódica. Então, olha aqui o tamanho do flúor, olha aqui o tamanho do cloro, olha o tamanho do bromo e olha o tamanho do iodo. Você observa que a ligação, o comprimento da ligação carbono-halogênio aqui, ó, vai aumentando. A ligação vai aumentando e, consequentemente, a força da ligação vai diminuindo. Ó. A força da ligação carbono-flúor, que é uma ligação menor, é de 472 kJ por mol. Cai mais ou menos pela metade quando você tem a ligação com o iodo, certo? Bom, quando você tiver um halogênio ligado a um grupo, a um carbono aqui hibridizado sp2, né, contendo uma dupla ligação, ele não vai ser chamado aleto de alquila, tá? Vai ser chamado aleto de vinila. E quando você tiver o halogênio ligado a um grupo, né, fenil, monel, fenil ou aril, vai ser aleto de fenil ou aleto de arila. Os aletos de alquila, ele tem uma importância muito grande na síntese orgânica, né? Pela característica que eu falei para vocês. A característica desse carbono aqui ser eletrofílico. Então, nas sínteses orgânicas, muitas reações, por exemplo, de substituição nucleofílica são feitas com os aletos de alquila, tá? Mas, além disso, esses compostos também têm uma importância comercial e industrial, tá? Por exemplo, a gente tem aqui 3 solventes que são muito utilizados na indústria, que é o CCl4, que é o tetracloreto de carbono, o CHCl3, que é o triclorometano, que é o que a gente conhece como cloroformo, que é extremamente tóxico e cancerígeno, tá? Vem sendo substituído, tentando substituí-lo pelo CH2Cl2, que é o diclorometano, mas nem sempre é possível, né, a substituição. Então, o cloroformo ainda é utilizado apesar da sua toxicidade. E a gente tem também 1,1,2 tricloro
etano, tá? Além desses solventes, a gente tem outro exemplo aqui, o CiCl2F2, que é dicloro de fluometano, que é utilizado em refrigerantes e também nos aerosóis, né? Que é o que a gente conhece como freon. Também são utilizados em polímeros para fazer, por exemplo, o Teflon. E aqui a gente tem um exemplo do DDT, que se chama dicloro de fenil tricloroetano, né? Você tem aqui cloro ligado a fenil e tem cloro ligado a carbono saturado. Esse DDT ele foi utilizado muito antigamente, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, ele era muito utilizado como um inseticida, né? Porque ele controlava a proliferação dos insetos e aí controlava as transmissões de tifo, de malária, de febre amarela. Porém, hoje em dia, muitos países proíbem o uso desse inseticida, por ele ter causado resistência, né, aos insetos, mas também porque pode causar morte de pássaros e levar a extinções de algumas espécies. É um composto que não consegue ser eliminado no ambiente e também que, por efeito acumulativo, pode chegar nos seres humanos e causar o câncer. Os haletos de alquila, eles vão ser nomeados da mesma forma que a gente nomeou os hidrocarbonetos, tá? Os alcanos. Só que agora a gente vai considerar o halogênio como se ele fosse um substituinte, tá? Ou uma ramificação. A gente está falando aqui da nomenclatura IUPAC, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é numerar a cadeia carbônica e aí a gente vai começar da extremidade mais próxima do primeiro substituinte. Independente se ele vai ser um grupo alquila, como o metilo, ou se ele vai ser um halogênio, tá? Você vai do lado, numerar pela extremidade mais próxima do substituinte. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, você vai ter esse é o carbono 1 e aqui é o carbono 2. O substituinte primeiro é um grupo alquila, né? Então, aqui vai ser 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse outro composto aqui, esse vai ser o 1, esse vai ser o 2. O primeiro substituinte é um halogênio, tá? E não tem problema. Halogênio e grupo alquila vão ter a mesma prioridade na hora de numerar a cadeia carbônica. Então, aqui você vai ser 3, 4, 5, 6 e 7. Ambas as cadeias carbônicas têm 7 carbonos na cadeia principal. Então, o nome desse primeiro composto vai ser carbono. Aí você vai numerar em ordem alfabética, né? Primeiro vem o B, então vai ser 5 bromo, 2,4 dimetil, heptano. E o segundo composto vai ser 2 bromo, né? Vem bromo primeiro, 4,5 dimetil, heptano. Quando na molécula você tem 2 ou até mais substituintes do mesmo tipo, por exemplo, ó, você tem um cloro aqui e outro aqui, então são substituintes iguais, halogênios iguais, você vai usar os prefixos di, quando você tiver 2 substituintes iguais, tri, 3 e tetra, 4. E assim por diante, penta, hexa, tá? Então, você tem que usar esses prefixos. Então, você vai ter aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Onde no carbono 2 e no carbono 3 você tem 2 cloros. Então, você vai precisar usar dicloro. No carbono 4 você tem uma metila. O nome do composto vai ficar 2,3 dicloro, 4 metil hexano. Ou quando você tem átomos de halogênios diferentes, você vai precisar numerar em ordem alfabética, tá? Então, você tem aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Você tem bem aqui um bromo, ó, e aqui tem um cloro. Você vai numerar a cadeia mais próximo da primeira ramificação que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai escrever em ordem alfabética e vai ficar um bromo, 3 cloro, 4 metil pentano. Quando na cadeia principal ela pode ser numerada pelas duas extremidades, por exemplo, por essa extremidade eu vou chamar esse carbono de 1, esse carbono de 2, eu observo que eu tenho um substituinte no carbono 2.
Mas se eu numerar pela outra extremidade, vou chamar esse de 1 e esse de 2, eu observo que eu também tenho um substituinte no carbono 2. Então, qual extremidade escolher para numerar? Então, aqui você vai seguir a ordem alfabética, tá? Então, você tem bromo com B e você tem metila com M. Então, você vai escolher quem vai vir primeiro, que é o bromo. Então, a numeração vai começar pela extremidade mais próxima ao bromo. E a numeração vai ficar dessa forma. Aqui é o 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 2 eu tenho bromo e no carbono 5 eu tenho metilo. Logo, o nome do composto vai ficar 2-bromo, 2-metil-hexano, tá? Então, essa nomenclatura que a gente já viu até agora é a nomenclatura IUPAC, que também pode ser chamada de substitutiva, tá? Existe outra nomenclatura mais usual, né? Que aqui é chamada de radicofuncional. Na nomenclatura radicofuncional, os nomes do compostos, eles vão receber alguns prefixos. Eles vão receber o prefixo fluoreto, né? Quando a gente for flúor, cloreto quando for o cloro e iodeto quando for o iodo, tá? Além desse prefixo, ele vai receber a preposição de, então vai ser mais de, e mais o nome do grupo orgânico, tá? E a numeração vai se iniciar pela posição onde o halogênio está inserido, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, você só tem um carbono, que é um CH3. Então, aqui, esse vai ser um, não precisa colocar. O nome vai ser fluoreto de metilo. Nesse caso, ó, o carbono 1 vai ser esse, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ser, como tem 5, é pente, fluoreto de pentila. Aqui, o brometo agora é um carbono secundário. Então, ele vai ser o carbono 1, e eu vou chamar esse de 2, de 3 e de 4. E esse etil aqui vai ficar como uma ramificação, um substituinte. Então, vai ser, como é bromo, vai ser brometo de. Você vai colocar o nome da ramificação, que é etil, um etil butila. Como se o butila fosse a cadeia principal. E aqui você tem aletos de alquila cíclico, né? Onde você tem o cloro. Então, vai ser o cloreto de ciclo hexila, em vez de ser ciclo hexano, tá? Então, essa aqui que é a nomenclatura radicofuncional, que nem sempre não é aceita, é a nomenclatura usual, e nem toda nomenclatura usual é aceita pela IUPAC, tá? Fiquem de olho nisso.